programa Diálogo de hoje é com Chico Buarque de Holanda. Não, é apenas um dos objetos do programa para pautar o nosso encontro com o assessor parlamentar e jornalista ligado ao Partido dos Trabalhadores, que é o Vladimir Catanho, que foi, digamos, o braço direito da gestão, das duas gestões da prefeita Luiziane Lins, e é parlamentar ligado a ela numa das alas do PT, não é? Que é a Democracia Socialista, e que está agora conosco e me trouxe entre vários objetos para pautar o nosso encontro, para tematizar o encontro, o livro Fazenda Modelo, de Chico Buarque de Holanda, que eu chamei de Chico Camões de Holanda, porque ele acaba de ganhar o prêmio Eu acho Camões, que ele já pode ir no mais importantes da língua portuguesa. Eu acho que ele já pode ir no cartório, né, mudar esse nome, fazer essa A Fazenda Modelo, com a palavra o Catanho, para dizer por que ele trouxe exatamente este livro. Para pautar o quê? Para trazer à baila que tema? Não, eu quis fazer uma homenagem ao Chico. Ao Chico Buarque. Né? Até por Bem conta do posicionado prêmio. sempre. Exato, até por conta do prêmio que ele ganhou agora. Sim, o prêmio né? Camões. E ele é um cara que, assim, eu particularmente gosto muito por conta do sarcasmo, da ironia, né? E esse é um livro que é muito disso, entendeu? Ele faz uma alegoria da sociedade. A Fazenda é a sociedade, né? Com o boi. Com o boi, com as vacas, né? Com o fazendeiro. E que tem um fazendeiro. O morador. Mas aí o vaqueiro. Mas aí é um pouco essa dualidade do fazendeiro com o boi. O boi é o trabalhor da fazenda. O boi, aquele que faz a fazenda render. E faz a fazenda trabalhar, produzir e etc. Portanto, faz a riqueza. Faz a riqueza do dono da fazenda. Do dono da fazenda. Entendeu? E tem uma passagem até muito interessante do livro, né? Em que ele leva o touro reprodutor para uma colina, né? Fazendo uma analogia com a passagem da Bíblia, né? Em que o Jesus e o demônio, né? Sim. Acho que depois de Jesus estar no deserto, aí eu me perdoe, eu não sabia muito bem. Tem um encontro, né? Que aí e há uma certa tentação. A tentação do demônio em relação a Jesus. Exatamente. E que Jesus que existe, claro. Exatamente. Então ele faz, inclusive, essa analogia também aí. Essa intertextualidade. Exatamente. O dono da fazenda com um touro reprodutor que está pensando em se revoltar, em questionar como a fazenda funciona e etc. E é bonito porque na cultura popular tradicional, o Boi Meu Boi tem esse caráter também revolucionário, né? É aquele boi, o boi que o Mateus mata é aquele boi que não respeita cercas, né? Que não se condiciona, né? E que depois que há uma espécie de entre aspas, eucaristias ou de banquete, né? Bovino, né? Porque as pessoas comem pedaços, né, do boi e depois o boi ressuscita. O boi depois ressuscita e termina dançando. Mas tem essa alegoria de que não se pode matar o boi que é um boi que transcende os limites da fazenda. Exatamente. Então, eu trouxe por conta disso, por conta da rebeldia, entendeu? Da ironia. Do nosso Chico Buarque. Do nosso grande Chico. Por meio de um ofício bastante complicado, como que encabulado, cheio de acidentes gramaticais, acentos agudos, crases ameaçadoras, reticências, parênteses ou hífens, aspas e mais vírgulas, sempre separando o sujeito e verbo, como se aquele sujeito não fizesse questão de assumir seu verbo, e através de um ato desses, que eu não gostaria de incluir aqui, mesmo porque está dando praia, e eu não tenho nada com isso, isso é novela, é só bestialógico, então, Juvenal mandou liquidar o gado restante, ele compreendido, decretando o fim da experiência pecuária na Fazenda Modelo e destinando seus pastos, a partir deste momento histórico, à plantação de soja, tão somente porque resulta mais barato, mais tratável e contém mais proteína. Isso é das últimas falas, se não me engano, é o ato final. É o ato final. Ele detona tudo, mata os bois, mata as vacas, mata todo mundo. E vai plantar naquele espaço soja. É um pouco, né? É uma referência. É uma referência ao que está acontecendo, inclusive, não? Já havia acontecendo, não? Exato. Onde os campos viram
campos de monocultura e de interesses do agronegócio, etc. Exato. Não é isso? É isso, é isso. Isso ele já previa. Ele detona, ele acaba com a fazenda modelo. Uhum. Ou melhor, ele cria uma fazenda modelo outra. Que seria essa fazenda modelo, ele chama de novela pecuária, seria essa fazenda modelo que acaba com a pecuária, né? Uhum. E que vai criar um outro modelo de convivência da fazenda. É uma alegoria, é uma metáfora, né? E uma outra forma Brasil, do fazendeiro ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Do agronegócio, que por coincidência também está na linha de frente desse ordem e retrocesso, né? Porque ao invés de privilegiar a agricultura familiar, etc., está aí o governo federal liberando tóxicos ligados à agricultura que são proibidos nos grandes países, dos países civilizados, né? O Brasil aberto a itens e mais itens de veneno para a mesa do brasileiro. E quem é que vai ganhar com isso? Né? A indústria. Né? A indústria quem está vendendo o veneno. Quem está vendendo o veneno. E quem vai perder? Quem está comendo o veneno, exatamente. O povo brasileiro. Mas olha, ele me trouxe ainda, antes do objeto surpresa, ele me trouxe canetas, 2 canetas e uma chave. Chave de carro. A chave do carro dele. Como é que nós vamos filosofar a partir daqui? Aí tu dá teu jeito. Aí eu vou dar meu jeito, hein? O carro, por que você trouxe? Eu sabe o que eu me associei? Vamos ver se é a mesma coisa que eu associei, que você associou. Eu associei o carro a essa dependência que nós temos, que é propriamente da sociedade contemporânea e urbana, né? Dependemos do carro e precisamos cada vez mais de transportes públicos, né? E sobretudo dos metrôs, da volta dos trens, das vias férreas, que foi destruída nos anos 60 no Brasil. Eu fui por aí. Politizei o tema da chave do carro. Ou então, outra forma de politizar é a gente pensar também no nosso estilo de vida, né? De usar o carro para tudo, né? Você andar 4, 5 quarteirões, você vai de carro ao invés de ir a pé. A cidade também, que o urbanismo que privilegia o carro e não em detrimento das pessoas. Do né? pedestre. Do pedestre, né? Dos parques, etc, etc. É uma reflexão também possível. E você vem de uma experiência de prefeitura. Você foi, digamos, secretário de Estado, né? Não sei se a palavra é essa. Secretário de Governo. Secretário de Governo, de Estado. Secretário de Governo. Secretário de Governo da gestão da Luiziane Lins. E era um trabalho assim de coordenação política, não era? Trabalho de coordenação política. Né? Ouvindo cada uma das secretarias e tal. E eu chamei de Casa Civil. E ouvindo também a sociedade, né? Os políticos, enfim, parlamentares, lideranças, né? Empresários. E por que, Catânio, você... Agora a chave. Por que a chave do outro sentido? Por que você, que abriu ali uma possibilidade para o jornalismo, abriu a porta e deixou a porta entreaberta e foi abrir outras portas da política? Por que você não enveredou pelo caminho do jornalismo? É isso? Olha, Ricardo, eu posso dizer que até tentei. Mas... Até tentei. Cheguei a fazer um estágio lá no Jornal O Povo. Não me lembro bem quanto tempo, mas não foi muito tempo, não. Acho que foi 6 meses ou 1 ano no máximo. Não foi mais do que isso. Né? E aí recebi o convite para voltar para a assessoria parlamentar. Né? A coisa do jornalismo não foi para frente em termos de emprego, em termos de colocação. Né? Mas assim, sempre tive muito ligado ao jornalismo. Né? Porque assim, a atividade política, né? A militância política, ela é também, essencialmente, não exclusivamente, mas também, ela é muito de disputa de opinião, de você fazer opinião, de você rebater a opinião, criar narrativas e tal. Né? A luta política é uma luta de comunicação. Né? É uma luta de versões. É verdade. Né? Mas você, por exemplo, não foi dentro da política, da gestão, você não foi para a criação de políticas de comunicação. Não, isso você não. Você foi para uma coisa muito mais mais ampla. Muito né? mais ampla, que transcende a questão da Secretaria de Comunicação do governo. Mas eu não tenho como deixar de dar importância a isso. Né? Eu não tenho como deixar de dar importância à forma das pessoas falarem, o conteúdo da fala,
né? Saber ouvir, né? Saber ouvir. A posição que você estava, né? extremamente Exato. saber ouvir. E tudo isso é... Saber dizer não. E tudo isso é comunicação. É comunicação, é tudo verdade. isso é comunicação. Catânio, mas eu falo isso como provocação boa, no sentido de que há jornalistas, por exemplo, para os quais, se você tirar, se você, por exemplo, retirá-los do ambiente da comunicação, da redação, etc., eles defiam. Você sabe disso, né? E, no entanto, você não defiou. Pelo contrário, você ganhou corpo e se inseriu em outra dimensão. Eu sempre, até por conta dessa preocupação, né, da importância da opinião, né, eu sempre procurei saber escrever um artigo, eu procurei saber escrever... Então o jornalismo serviu nesse sentido. Serviu nesse sentido. Essa formação essa formação é muito importante para isso, para você saber escrever um artigo, para você saber escrever um pronunciamento, entendeu? Para você saber fazer um release, entendeu? Para você participar de um debate, onde há tantas opiniões divergentes. Exato. Você... Então, quer dizer, você pegou a questão da comunicação e... Exato, para você entender como funciona o sistema, entender minimamente como funciona o sistema de comunicação do país, a importância disso na sociedade, seja sociedade em termos nacionais, em termos locais, entendeu? É porque você podia ter feito, eu fiz essa pergunta, primeiro porque é bom a gente ter essas polaridades para a gente discutir, porque você podia ter feito sociologia, ciência política, mas eu tive... E, no entanto, você foi para a comunicação. Na época do meu vestibular, eu tive muita dúvida. É muito bonito. Né? Eu tive dúvida entre fazer jornalismo, entre fazer psicologia, entre fazer farmácia, porque eu vinha de um curso de química industrial na escola técnica. Escola técnica, hoje é o IFCE. Aí pensei de fazer farmácia, ou direito, ou não sei o quê, mas aí acabei optando pelo jornalismo porque eu achava que sabia escrever, que escrevia mais ou menos bem. E veja, a atividade política ela tem a ver com tudo isso, né? Tem a ver com tudo isso. Com sociologia, com psicologia. Exatamente. Né? E o coordenador político, como tem a ver com psicologia, não? Tem a ver com tudo isso Porque também. tem que olhar as pessoas independentemente dos seus olhares, independentemente dos seus posicionamentos ideológicos, né? Como gente, né? É porque como gente, como afeto. Política é também... Política é afeto, né? Também. E é relacionamento. Relacionamento de afeto. Entendeu? Então, política, mesmo que você esteja se relacionando eventualmente com alguém que não concorde com você, com um adversário e tal, mas é um relacionamento. Você está se relacionando, entendeu? Então, eu acho que saber se comunicar, saber dizer o que você pensa, não é? Tentar chegar a algum acordo ou não, né? Num momento de embate, que o momento de embate não é um momento de chegar a um acordo, é um momento de você tentar superar, né, ou provar que o seu pensamento é o pensamento correto, que a sua visão é a visão correta da realidade, né? Então, é sempre importante você saber fazer isso. E chegou o momento, Vladimir Catânio, que você deixou, digamos, os bastidores, como assessor parlamentar, que está ali coadjuvante, com a pessoa principal, que seria o parlamentar ou o gestor, e teve um no momento... caso nosso, a parlamentar. No caso nosso, no caso seu, parlamentar, exatamente, que é a Luiziane Lins. Mas teve um momento em que você virou essa figura de frente, quando você foi suplente você não é mais um parlamentar, você era o próprio suplente do senador, não é de um senador? Na verdade... Embora você não tenha assumido em nenhum momento. Eu não cheguei a assumir em nenhum momento. Mas você tinha você tinha consciência de que se você assumisse, você mudaria o seu lugar, não? Dos bastidores para o agente. Se fosse um assumir de forma definitiva. Né? Mas se fosse uma coisa temporária, de 2, 3 meses, de 4 meses, aí não, porque é uma coisa que não seria uma coisa de muito pouco tempo. Né? Uma coisa que não teria como fazer nenhum tipo de trabalho assim. Porque uma coisa é ser assessor do parlamentar, a outra é você ser o parlamentar. Não é? Claro, são posições muito distintas. Né? O parlamentar, né? o político com mandato, né? Seja prefeito, governador, deputado, e você senador. Estava com mandato, você foi eleito. É claro que ele tem um nível de exposição infinitamente maior do que qualquer... Isso pesou, não foi fácil para você sair dessa posição para outra, né? Imagino eu. Na verdade, isso nunca foi muito tranquilo para mim. Né? Esse tipo de exposição... Né, midiática, de você estar num canto... E mudar de papel mesmo, né? Exatamente. De papel, você não seria mais um assessor, você seria
o agente para ter assessores. Exatamente. Vocês teriam os seus catânios. Exatamente. Mas eu não assumi em nenhum momento, né? E hoje continuo na mesma função. Na mesma posição que é assessor parlamentar de uma deputada federal. E essas canetas, antes do objeto surpresa, a propósito de que o Vladimir Castanho... Será que é porque é o jornalista? Mas o jornalista não escreve mais com caneta. Enfim, ele que vai explicar por que ele me trouxe caneta. No mundo da digitalização e dos blogs, por que ele me trouxe caneta, hein? Olha, eu acho... O que tem a ver ainda? Mesmo no mundo digital, né? Sim. De você teclar muito mais do que escrever. Né? Com letra cursiva, né? Com letra cursiva. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente pode fazer essa reflexão de que as regras, elas continuam ainda, os princípios básicos, eles continuam ainda mais ou menos os mesmos, né? Independente de eu estar teclando, de eu estar escrevendo de caneta, né? com a minha, de próprio punho, né? A necessidade de ser claro, né? A necessidade da clareza, da objetividade, né? A necessidade de ser entendido da forma mais perfeita e mais correta possível, né? A necessidade, se é uma situação de você estar fazendo uma luta política e etc., a necessidade de você de falar da forma mais ampla possível, né? De você não ficar restrito a guetos, né? Ficar restrito a uma coisa sectária, né? Então, sendo no celular, sendo na caneta, né? Sendo na gráfica, né? Essas regras, elas permanecem. E aqui eu me lembrei de outra coisa aqui. Veja, os usos que os objetos vão tendo de acordo com as experiências tecnológicas. Veja, uma caneta, que é uma caneta aqui, nesse espaço, mas do outro lado, ele é aquela caneta de digitação. Ah, sim. É caneta para digitação, né? Pronto. Se você usa a caneta, não para escrever mais com a sua letra cursiva, mas para, diante do teclado... Para facilitar teclar no celular. Ela vira uma caneta de teclado. Quer dizer, um objeto, se mostrasse isso, digamos, no começo do século XX a alguém, ninguém compreenderia por que teria essa borrachinha aqui, né? Acharia, no máximo, que era para apagar alguma coisa, porque tinha também isso, né? O lápis com a borracha. No entanto, essa borracha não apaga nada. Ela está aqui para servir para digitação mais rápida e mais precisa da relação de quem digita com o teclado, né? Com o teclado. Portanto, são os diversos usos, né? E as transformações que o desenvolvimento científico e tecnológico vai implantando em relação a objetos que vêm de um outro tempo, mas que são reaproveitados no tempo atual. Olha, chegou a hora do Vladimir Castanho me passar um objeto surpresa e eu passar o objeto surpresa para ele. Eu vou passar o meu, vou deixar pro final. Peraí. Tu passa primeiro? Eu quero... Será que eu vejo o teu primeiro? Não, eu vou primeiro ver o teu. Vai primeiro ver o meu? Afinal de contas, você é o nosso convidado especial. Vladimir Castanho, jornalista e assessor. Vladimir Castanho, assessor parlamentar. Me trouxe... É o que eu estou pensando mesmo. Pegando aqui, é isso mesmo, é indubitável essa. Não dá pra... É insofismável, não dá para ser outra coisa. É uma... Tesoura. Ó, tá aí. Os motivos são... Explique-se. Não, tá bem atual, né? Acho que é fácil de entender. Fala. Corta. Ah! São os cortes. São os cortes. Os cortes chamados de contingenciamento. Mas na verdade não é contingenciamto, não. É corte mesmo, né? É corte mesmo. É corte mesmo, né? Não volta mais não. Arrancou qual a diferença entre corte e contingenciamento? Contingenciamento é quando você suspende temporariamente a execução de uma despesa, certo? O corte é uma coisa definitiva. Definitiva. Tem uma charge maravilhosa, o cara diante
como é que chama? De cortar Da guilhotina. Da guilhotina. E aí o operador da guilhotina, o cara tá lá pronto para perder a cabeça, e o cara da guilhotina diz, não se preocupe, querido, não vai ser um corte, vai ser um contingenciamento. Contingenciamento. Vai ser um contingenciamento. Claro que vai ser corte, o cara vai cortar a cabeça. Claro. Então, é isso. Você trouxe, então, a tesoura para falar desses cortes. Exatamente. O governo federal fazendo cortes, quando, na verdade, teriam outras possibilidades de fazer caixa, É isso? É isso. Porque é o seguinte, nós estamos isso é outro grande drama que nós estamos vivendo, né? Como se só fosse essa possibilidade. Exatamente. O governo ele deveria agir para aumentar a sua arrecadação, entendeu? Desenvolver mais a economia, gerar emprego. Fazer com que os devedores paguem. Fazer com que os devedores paguem. As empresas. Exatamente. Né? Exatamente. Porque inclusive as de comunicação social. O governo ele está fazendo uma política que cria um círculo vicioso que ele corta a despesa, ele corta o seu investimento, corta o dinheiro da educação, corta o dinheiro da universidade. Né? Cortando o dinheiro da universidade, a universidade vai ter que, eventualmente, reduzir o seu investimento. Ela vai ter que demitir pessoas, demitir os seus trabalhadores terceirizados. Vai ter que cortar as pessoas. Vai ter que cortar as pessoas. Vai cortar bolsas. Já entendeu? cortou. Vai cortar suas compras. Isso cria uma dinâmica de estagnação econômica. Que é o que nós estamos vivendo. Que é o que nós estamos vivendo. Numa dinâmica de estagnação econômica, o governo arrecada menos. O governo arrecada menos, passa um período, ele vai ter o quê? Fazer o quê? Ele vai ter que cortar de novo. Entendeu? Então, é uma política absolutamente suicida, entendeu? Suicida do ponto de vista da maioria da população e que vai beneficiar basicamente quem? Porque tudo isso está sendo feito para quê? Para que o governo possa preservar os recursos para pagar o que a gente chama de dívida pública, dívida interna. Eu não sei se a gente tem tempo para explicar isso rapidamente, mas vou tentar. O que é a dívida pública? O governo, ele vende títulos, né? Ele vende papéis para bancos, né? Para financeiras, né? Para organismos financeiros, entidades financeiras nacionais e estrangeiras, é uma forma do governo pedir dinheiro emprestado. Você tem uma conta no Bradesco, de vez em quando, eu estou dando um exemplo, o gerente lhe oferece, por que o senhor não faz aqui uma aplicação, doutor Ricardo? O senhor faz aqui uma aplicação no CDB e todo mês o senhor deposita na sua conta, compra um título público de R$300, R$500 e depois daqui a um ano o senhor resgata esse título. Sim. E vai ganhar tantos % de juros. O senhor aplica R$1.000 e daqui a um ano o senhor vai receber R$1.100. Vai ter um lucro de 10%. Quem está pagando esses 10% de lucro dessa aplicação financeira é o governo. É a chamada dívida interna, a chamada dívida pública. Então, o que é que o mercado exige do governo? Que ele guarde dinheiro para pagar essa conta. Quando a bolsa cai, quando o dólar sobe, quando o mercado fica todo ouriçado, todo apavorado, é quando fica parecido que o governo não vai poder pagar essas aplicações, esses investimentos do mercado financeiro. Se o governo gasta com outras coisas, ao invés de gastar com isso, entendeu? O mercado fica insatisfeito. A gente assiste todo dia no Jornal Nacional. O mercado, não sei o quê, não aceitou bem a decisão do governo de retirar a proposta de reforma da Previdência. Entendeu? Na verdade, o que é a reforma da Previdência? É o governo gastar menos dinheiro com a aposentadoria. No final das contas, é isso. O que é o corte na educação? É o governo gastar menos dinheiro com a educação, para sobrar dinheiro, para garantir que exista dinheiro para pagar esta chamada dívida pública, para pagar principalmente a chamada dívida interna. Quando há outras... Não, quando o compromisso... Outras possibilidades. Possibilidade 1, voltar a economia crescer
o governo arrecadar mais, e ter dinheiro para fazer tudo. Possibilidade número 2, o governo reduzir os juros, porque o juro que o governo estabelece é o juro que vai remunerar, vai impactar nessa aplicação financeira, nessa dívida que ele tem. Você já ouviu, você vê isso no jornal? A taxa Selic, não sei o quê, não tem essa história? Né, da taxa Selic, de etc. O Banco Central resolveu reduzir a taxa de juros a X% por ano. Entendeu? Essa taxa de juros, quando o governo reduz, o governo vai gastar menos dinheiro com juros. Entendeu? Vai gastar menos dinheiro com a sua dívida pública. É um sistema que o governo diz qual é a taxa de juros do empréstimo que ele fez. Resumindo, entendeu? Quem diz qual é a taxa de juros do empréstimo que ele fez é o próprio governo. Só que o governo se nega a baixar essa taxa de juros. Se nega por quê? Porque isso vai, não vai agradar, isso vai desagradar a quem está emprestando dinheiro para o governo. Interessa a quem empresta dinheiro para o governo que a taxa de juros seja a maior possível. Se o governo baixasse a taxa de juros, o governo ia gastar menos dinheiro com isso. E ia sobrar mais dinheiro para aposentadoria, para educação, para saúde, para moradia. Um país que faz corte na educação não tem futuro. Não tem futuro. Não tem Realmente, sentido. É o desmonte do Brasil. Eu estou aqui, acho que o governo me contratou só para cortar. Só para cortar. Corta na educação, corta na saúde, corta na cultura. Para quê? Corta. Por isso que ele trouxe uma tesoura. Mas eu acho que eu trouxe como objeto de surpresa, ele trouxe algo que foi maravilhoso. Eu posso olhar o porque seu? nos deu um ponto de partida para mil coisas. Mas vou tocar agora no coração dele, com o que eu trouxe. Vixe, Maria, uma camisona Uma camisa vermelha. E é o que está escrito? Valha-me Deus do céu. E pode apresentar isso aqui assim, desse jeito? Não! Eu lembrei isso, né? Entendi. Eu lembrei isso. Eu lembrei a campanha da Loura, né? Eu me lembrei a campanha da Loura, na qual você esteve tão perto, entende? Eu quis lembrar isso. Nós estamos falando do passado, não é do futuro. Pois é, você está falando do presente, comprometendo enormemente o futuro. E eu estou falando da última campanha em que a Luiziane tentou voltar à prefeitura e com esse slogan, Volta Loura, e que o que aconteceu é que houve um corte. Não, mas não corte a blusa, desejo. não. Não vou cortar. Simbolicamente, eu estou dizendo. E eu quis me lembrar, o que eu tenho assim de ligação tão próxima, tão afetiva com o Catani? E aí me lembrei que é a campanha da Loura. Não, pode ser que o futuro seja isso, né? Pode ser que aqui seja o futuro. Mas aqui no passado. Aqui no passado, quando ela fez essa campanha. Volta, Loura. Ok. Né? Tranquilo. Mas é lindo. E é lindo esse casal, que não é casal, digamos, íntimo, né? É casal do trabalho, mas é bonito, porque tem a Loura e tem um homem de origem africana, África, né? Da etnia negra, né? E é tão bonito esses dois que trabalham juntos, a Loura e o não louro. Que é o nosso dialogador de hoje. A quem eu agradeço imensamente pela presença, que é o Vladimir Catânio, o jornalista. Obrigado pela lembrança, obrigado pelo convite. Vladimir Catânio, da próxima semana a gente volta para falar de Brasil, volta para falar de diálogo e para fazer o diálogo.